Bom, vamos lá para Salmos de novo. A gente vai no Salmo que a gente acabou de cantar. Salmo 84. Vamos ler o Salmo inteiro. São 800 versículos. Vamos ler o Salmo 107. Salmo 84. Vamos ler o Salmo do verso 1 ao verso 12. Vamos ler? Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, Senhor, Deus dos exércitos. Escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse salmo maravilhoso, por este louvor bendito, Senhor, onde declaramos que o Senhor é o nosso Rei, o nosso Deus, Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és, ó Pai, o nosso altar, Tu és o lugar onde nós somos acolhidos, Tu és, ó Pai, para nós, ó Pai, aquilo que vale mais do que 1000 outras coisas, outros lugares. Nós te louvamos, ó Pai, por estas declarações benditas da Tua Palavra, que o Senhor venha falar conosco na simplicidade do Teu Evangelho, Pai, que Teu Espírito nos conduza, que o Senhor nos abençoe nesse tempo, abençoe a gravação da mensagem, abençoe quem estiver ouvindo pela internet, para o louvor do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Salmo 84, verso 5 diz: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O salmista, aqui, em suas palavras, ele declara algo extraordinário aqui, nas declarações desse salmista. Ele diz assim: bem-aventurado, ou seja, muito feliz, afortunado, ditoso, o homem, no sentido homem, mulher, o ser humano. Aí ele diz aqui uma coisa que eu acho extraordinária, no finzinho do versículo 5. Cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Muito feliz, ele está dizendo aqui, o bem-aventurado é o homem cujo coração se encontram, o quê? Os caminhos aplanados. Note bem, o texto está falando aqui sobre ser feliz, ele cita aqui as bem-aventuranças, o ser bem-aventurado, então o texto fala sobre ser feliz, fala sobre felicidade. O texto fala sobre coração, ele cita o coração do homem. E o texto fala sobre caminhos, aplanados. Você saberia me dizer o que significa essa expressão, caminhos aplanados? Sabe me dizer rapidamente o que significa caminhos aplanados?
que vocês acham? Assim, plano, que não tem buraco, não tem... Em outras palavras, caminhos aplanados significa lugares por onde se trilha, ou percursos, né? Caminhos, são lugares por onde trilhamos, né? São os percursos, tornados planos, nivelados, ou seja, livre de obstáculos. Irmãos, para a gente entender um pouco essa questão e para exemplificar, né? Eu vou usar um exemplo nosso, nesses dias que a gente teve fora daqui. Existe um lugar lá na Bahia chamado Península de Maraú. Acho que a gente já comentou para vocês aqui, né? Um lugar lindíssimo, né? De praias maravilhosas, piscinas naturais, assim, realmente maravilhoso o lugar. Mas que, infelizmente, como muitos outros lugares no Brasil, para você chegar até lá, você precisa enfrentar uma certa aventura. Você precisa enfrentar uma estrada, né, de terra, mas, se eu não estou enganado, uma estrada federal, né, que mais parece um campo de guerra. É um negócio de louco você enfrentar aquela estrada lá, né? Há tantos buracos, crateras, subidas, descidas, atoleiros, né, que quando você chega lá, a primeira coisa que você tem é um grande alívio, né, de ter sobrevivido àquela aventura. Você fala, meu Deus, que maravilha! Não a praia, né? Você está falando da praia. Você está falando daquele sentimento de estou vivo, né? Sobrevivi a esses buracos, essas crateras. Na nossa experiência, a coisa é tão... Cara, o lugar é tão difícil que na nossa experiência foi capaz de quebrar um Land Rover. Nossa. Que é aquele carro que passa em rio, né? Tem até o snorkel, assim. Pra vocês terem uma ideia. Tamanhos, né? Tamanha quantidade de buraco, de subida, de descida, de atoleiro, né? É realmente um negócio extraordinário, né? Quando você chega lá, realmente você fica aliviado, né? Sobreviver. Esse exemplo aqui é só para exemplificar um pouco, talvez, o que a gente vê aqui no texto, quando ele fala sobre caminhos aplanados, né? O coração do homem pode ser muitas vezes exatamente como aquela estrada. Pode ser realmente muitos momentos cheios de buracos, crateras, subidas e descidas, cheios de atoleiros. Ou seja, os caminhos muitas vezes trilhados pelo coração são repletos do quê? De obstáculos. Repara, quando ele fala sobre caminhos aplanados, ele fala sobre caminhos aplanados do coração. São caminhos aplanados onde o coração está trafegando, onde o coração está trilhando. É por essa razão que ele declara aqui, e eu acho isso extraordinário, bem-aventurado, feliz é o homem cujo coração, olha só, estão os caminhos o quê? Aplanados. Ou seja, feliz o homem cujo coração se encontram os caminhos livres de obstáculos, tornados planos, livres das crateras e atoleiros. É como se ele dissesse assim, bem-aventurado o homem cujo um trator passou pelo seu coração, nivelando, tornando plano os caminhos que o coração estará trilhando. Hoje, pela graça de Deus, eu gostaria de analisar juntamente com os irmãos, à luz da palavra, né, o que é esta bem-aventurança de ter os caminhos do coração, o quê? Aplanados, livres de obstáculos, livres dos atoleiros, livres das subidas e descidas, dos buracos, das crateras, que muitas vezes fazem com que o coração não consiga chegar nos seus objetivos. Lá nas penínsulas de Maraú, nos oásis que o coração tanto almeja chegar. Os alívios que há muitos atoleiros, há muitos obstáculos que podem realmente impedir, né, do coração trafegar livremente nos seus objetivos. Feliz é o homem, esta é uma declaração bíblica, né, está na palavra de Deus. Feliz é o homem cujo coração
se encontram os caminhos aplanados. Então vamos lá, vamos tentar dar uma olhada, analisar à luz da palavra o que é, né, ter um coração aplanado e o que é esta bem-aventurança, esta felicidade de ter, né, o coração aplanado. Vamos dar uma olhada. De novo, vamos ler o verso 1 ao verso 4. Alguém lê para mim, por favor. Do verso 1 ao verso 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O que é esta bem-aventurança de ter os caminhos do coração aplanados? Em primeiro lugar, eu diria que o homem cujo coração encontra os caminhos aplanados é aquele que encontrou, a palavra aqui é encontrou, não está para encontrar, não está buscando, ele encontrou um lugar perante o Deus vivo. Ou melhor, o seu lugar perante o Deus vivo. Irmãos, o que vemos aqui nestas palavras, do verso 1 ao verso 4, é um incrível exame, talvez de raio-x, ou uma tomografia de um homem. Um exame sem igual que nos mostra a alma, o coração e até mesmo a carne de um homem. Agora repare bem, qual é o diagnóstico desse exame? Veja só o que este exame está falando sobre esse homem. Eu diria que o resultado deste exame é extremamente bom, é muito bom. O que este exame está dizendo desse homem é maravilhoso. É um homem completamente sarado, é um homem que revela o seu interior, cheio de gozo e preenchido. Ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor do Deus dos exércitos. Aí olha o verso 2. A minha alma, olha só, é um texto que fala da alma desse homem, suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Aí ele fala, ó, o meu coração e a minha carne, agora olha a expressão. Diz aí que a alma desse homem, o coração desse homem, a carne desse homem, exultam, por quê? Pelo Deus vivo. Eis um homem que exulta pelo Deus vivo. Exultar é sentir grande prazer, é ter grande alegria, é manifestar grande contentamento. Eis um homem que está sentindo um grande prazer, tomado de grande alegria. Não é à toa que ele fala sobre ser bem-aventurado, ou seja, muito feliz. Este homem sente prazer, tem grande alegria, manifesta grande contentamento, porque ele declara aqui: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor Deus dos exércitos. Eis um homem que encontrou prazer, contentamento, satisfação. Para ele são amáveis, ele ama os tabernáculos do Senhor. Sabe o que significa, o que representa o tabernáculo? Saberia dizer o que significa o tabernáculo? Que ele representava. O tabernáculo representava o lar, a morada, a residência do Deus vivo. Quando você olhava, né, para o povo no deserto, quando foi instituído, né, as ordenâncias, as leis, a própria criação do tabernáculo, quando você olhava para o tabernáculo, a tenda, né, da congregação, aquilo ali representava o local, a morada, a residência do Deus vivo. O lugar onde a presença do Deus vivo se manifestava, onde ela fazia morada. E este homem diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Ou seja, o lugar onde tu habitas, Senhor.
o lugar onde a tua presença está residindo, Senhor. Ali eu exulto, ali a minha alma, o meu coração, a minha carne exultam na presença do Deus vivo. Eis a declaração de um homem bem-aventurado, muito feliz, irmão, porque ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ou seja, ele se vê aonde, irmãos? Na presença do Deus vivo. Ele se vê aonde, irmãos? Entrando nos átrios dos seus tabernáculos, na sua morada, na sua residência, ali onde o Deus vivo habita, ali a sua alma, o seu coração e até mesmo a sua carne exultam pela presença de Deus vivo. Irmãos, saibam disso, há um anseio na alma, no coração do homem, por encontrar este local da morada de Deus, da habitação do Deus vivo. Um anseio que, quando saciado, resulta em muita alegria, em muita satisfação. Esta questão é tão interessante que Jesus se relacionou com ela em muitos momentos. Você sabia disso? O apóstolo João foi o que melhor relatou sobre essa questão, quando Jesus se relaciona com esta questão que nós estamos falando, sobre esse anseio na alma, no coração e até mesmo na carne do homem, pela presença de Deus, em estar na presença do Deus vivo. João colocou assim no capítulo 1, verso 14 de João, está assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O termo aqui, traduzido como habitou, no original, é o mesmo usado para tabernáculo. É como se João dissesse assim: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Se fez morada, residência entre nós, e nós vimos a sua glória, ele cheio de graça e de verdade, como do unigênito do Pai. A experiência de muitos ao encontrarem com Jesus foi exatamente uma experiência assim, de encontrar o lugar da habitação do Deus vivo. Também João diz assim no capítulo 1, verso 35 ao verso 39. Olha que interessante, irmãos. Olha só esse versículo, esse trecho de João. Ele diz assim, capítulo 1, verso 35 ao verso 39. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, João Batista e 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: olha só o que Jesus diz para aqueles homens: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Olha o que esses homens queriam saber: onde assistes, ou seja, onde mora. Então respondeu-lhes Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. O que aqueles homens, quando encontraram Jesus, queriam saber é onde Jesus morava, é onde Jesus assistia, é onde Jesus habitava, e eles queriam estar com Jesus. E Jesus disse a eles: vinde e vede. Foram e viram onde Jesus estava morando. O salmista, quando relata a sua experiência, é exatamente esse testemunho que ele está dando. Exatamente como os discípulos que foram e viram onde ele estava morando, onde ele estava habitando. O salmista diz assim no verso 3: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Ele diz, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. É linda a maneira como ele coloca isso. Ele diz: o pardal encontrou casa,
A andorinha encontrou um ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Ele diz, encontrei, olha o verbo, irmãos, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Depois ele diz no verso 4, o quê? Bem-aventurado os que habitam. Qual que é o verbo que ele está usando? Habitar. Habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Irmãos, eis um homem que encontrou os altares do Senhor. Encontrou o lugar da presença do Senhor. Este homem encontrou o lugar da habitação do Deus vivo. E esse homem disse que ele encontrou os teus altares, os altares que para ele são como uma casa, um ninho, onde ele é acolhido. Como a casa para um pardal e o ninho para uma andorinha, onde ele possa ser acolhido. Eu encontrei os teus altares, ele diz. Eis um homem cujo coração os caminhos se encontram aplanados. Por quê, irmãos? Porque é um homem que encontrou o lugar de acolhimento na presença de Deus, os seus atos, os seus tabernáculos, os seus altares. Eis um homem que se vê aonde, irmãos? Habitando aonde? Diante da presença do Deus vivo. Eis um homem que se vê acolhido como o pardal e como a andorinha. Ele se vê acolhido e este lugar de acolhimento para ele é os altares do Senhor. É na presença do Senhor. O que é lindo no Evangelho, irmãos, é que quando falamos sobre o Deus vivo, não falamos somente sobre de uma maneira filosófica ou de um conjunto de conceitos. Evangelho não é simplesmente um conjunto de conceitos, de normas, de regras, de boas normas, de bons costumes. Irmãos, a gente não está falando somente sobre isso. Evangelho é muito mais do que isso. Evangelho é sobre um encontro com Deus vivo. O salmista fala sobre encontrar-se com Deus vivo. Quando nós falamos sobre Evangelho, o Evangelho é exatamente o meio que Deus determinou através da sua palavra, através do seu Filho, para levar um homem que tinha se afastado da presença de Deus para novamente habitar e estar na presença de Deus. Este homem diz, eu encontrei os teus altares. A minha alma, o meu coração suspiram, mas eu encontrei os teus altares. Quando falamos, irmãos, de salvação de Jesus, nós falamos de encontro pessoal e real com o Deus vivo. Evangelho, sermos cristãos, não é simplesmente sermos filosóficos ou termos muitos bons conceitos para dizer para os outros. Não. Nós estamos falando de experiência real. Nós estamos falando de uma coisa que nós cantamos. Nós estamos falando, eu te encontrei, Rei meu, Deus meu. Eu encontrei os teus altares. Eu encontrei quão amáveis são os teus tabernáculos. Senhor dos exércitos, Deus meu e Rei meu. Quando ele se vê ali nos altares do Senhor, ele olha para Deus e ele vê assim, Deus de Israel, Deus Criador dos céus e da terra. Ele não se vê assim, ele vê assim, Deus meu, Rei meu. Agora um detalhe, você sabia que esse homem que aqui declara que encontrou é o mesmo que no Salmo 42 e 43, que já vimos aqui? Não sei se vocês estão lembrados. Declarava suspirar pelo Deus vivo. Estão lembrados? Este homem é o mesmo homem que dizia que sua alma estava abatida e perturbada, pois ansiava pelo Deus vivo. Lembram disso? Que uma das razões que aquele homem tinha um abatimento na alma
tinha uma perturbação na alma, era exatamente porque ele tinha um grande anseio em encontrar com o Deus vivo. Ele suspirava em encontrar pelo Deus vivo. Ele disse assim lá no Salmo 42, no verso 1 e no verso 2: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Naquele salmo ele está se vendo. Quando? Quando que isso vai acontecer? Quando que eu vou encontrar? Quando que eu vou me ver diante da presença do Deus vivo? Ele havia dito: a minha alma suspira, a minha alma tem sede do Deus vivo. Esse homem ansiava em estar na presença de Deus. Esse homem ansiava estar perante a face do Deus vivo. Agora, nesse salmo, ele está dizendo: eu encontrei os teus altares. É lindo, irmãos, o testemunho desse homem, porque ele comprova o que Jesus disse: quem procura, acha. Jesus tinha dito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, irmãos, em primeiro lugar, um homem cujo coração tem os caminhos aplanados é aquele que encontrou o seu lugar perante o Deus vivo. Esse homem, uma vez, suspirou em estar na presença de Deus, mas agora ele declara: eu encontrei os teus altares. A minha alma que se abatia, a minha alma que se perturbava em estar na presença de Deus, agora ela diz assim, ela exulta: quão amáveis são os teus tabernáculos, eu encontrei os teus altares. Agora, você sabe me dizer qual que é a diferença deste homem no Salmo 42 e no 43 para o Salmo 84? Qual que é a diferença deste homem dos dois salmos, nos dois momentos? No momento do que ele fala, ele se declara no Salmo 42 e 43, e depois quando ele se declara no Salmo 84. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que no Salmo 42 e 43, esse homem tem o seu coração como a estrada para Maraú. Já no Salmo 84, seu coração teve os caminhos aplanados pelo Deus. Eis a diferença. Que diferença. E que diferença. No 42 e no 43, o seu coração está como a estrada para Maraú, cheio de buracos, atoleiros. Ele se vê lá abismo, que chama outro abismo. Estão lembrados disso? Perturbado. No outro, ele estava procurando. Ele estava procurando, mas num estado de aflição, num estado que a sua alma, de angústia, onde a sua alma, estava em grande sofrimento. Chega até a ter doenças psicossomáticas. Lembra disso? A gente viu isso. Já no Salmo 84, esse homem é um outro homem. Ele é o mesmo homem, mas outro homem. Porque o exame aqui é como se lá, irmãos, ele está indo para o médico. E aí o médico fala assim: vamos dar uma olhada. Tem um monte de coisa aí que precisa dar uma... mexer. Vamos arrumar aí certas coisas. O exame não está muito bom. Já quando ele volta para o médico, no Salmo 84, vamos fazer um exame aí da sua alma, do seu coração, da sua carne. Esse exame já é muito melhor. Esse exame já encontra aqui, olha, felicidade, alegria, satisfação. Ele fala em amar os tabernáculos. Lá ele fala em que a sua alma se perturbava. Lá ele fala que a sua alma, estava cansada, em sofrimento, abatida. O que acontece no Salmo 42 e 43, irmãos, é que esse homem estava em um momento onde o trator de Deus tornava planos os caminhos do seu coração. O trator de Deus estava passando por aquela estrada onde o coração daquele homem passava, onde o coração daquele homem trilhava, e aquele trator, levantando muitas poeiras, porque levanta.
Aquele trator fazendo muito barulho, tirando muita coisa, estava passando, estava aplanando o coração daquele homem. Bem-aventurado o homem cujo coração estão os caminhos aplanados. O que é ter o coração aplanado? É você estar na presença de Deus. É você se ver, se encontrar na presença do Deus vivo. Deus para você não é uma filosofia. Não é algo que simplesmente foi escrito e deixado escrito. Não. Deus, para você, a partir do momento que o teu coração é aplanado, você se vê na presença. Você se vê nos seus altares, você se vê nos seus tabernáculos, você se vê como aqueles 2 discípulos viram onde ele morava e estavam ali com ele. Bem-aventurado o homem cujo coração tem os caminhos aplanados. É aquele que encontrou o seu lugar perante o Deus vivo. Bom, mas não para por aí. Vamos ver o verso 5 e o verso 8. Alguém lê para mim, verso 5 ao verso 8. Tem mais, né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra nos caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus de Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. O que é esta bem-aventurança de ter os caminhos do coração aplanados? Em segundo lugar, eu diria que o homem cujo coração encontra os caminhos aplanados é aquele cuja sua força está no Senhor. O salmista diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está onde, irmãos? Nos seus braços, nas suas pernas, na sua sabedoria, no seu intelecto, no seu coração. É isso que está dizendo? No Senhor. Bem-aventurado é o homem cuja força está onde? Em ti, ou seja, no Senhor. Feliz é o homem que a força, irmãos, está aonde? No Senhor. Essa questão é extremamente importante sobre isso. Todos nós neste mundo trilhamos caminhos onde muitas vezes os buracos, os atoleiros, as subidas e descidas são muito maiores do que as nossas próprias forças. Infelizmente, habitamos num mundo ainda que a palavra chama até mesmo de mundo tenebroso. Paulo falou isso lá em Efésios capítulo 6. Mundo tenebroso. Nesse mundo, irmãos, há muitos caminhos repletos de obstáculos. Há muitos obstáculos nesse mundo. Agora, aquele que tem os caminhos aplanados no seu coração, isso se dá porque a sua força, irmão, não está mais em si mesmo, mas no Senhor. Ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Depois ele diz assim no verso 6: o qual, passando pelo vale árido, ele passa. Entendeu? Por onde? Pelo vale árido. Mas olha só, quando ele passa, ele faz dele o quê? Um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Repare que ter os caminhos do coração aplanados não significa não ter problemas, ou não passar por vale áridos. Muito pelo contrário, né? Ele passa por vales áridos. Agora, ele passa e ele não fica. Ele passa e ao passar pelo vale árido, o que? Ele faz dele um manancial de bênçãos. E aquele vale é coberto pela primeira chuva. Agora, como que isso acontece? Repara só o que o texto está falando aí. Ele continua dizendo aí no verso 7. Vão indo de força
em força. Cada um deles aparece o quê? Diante de Deus em si. Irmãos, eis aqui um segredinho de um homem cujo coração se encontra nos caminhos aplanados. Estes, cujo coração tem os seus caminhos aplanados, eles estão indo, passando diante de Deus, e eles vão indo de força em força, cada um deles diante de Deus, do Deus de si. Perante o Senhor, de força em força, na força do Senhor, porque ele fala, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Estes são capazes de passar pelo vale árido e fazer do vale árido um manancial de bênção. Isso é maravilhoso, eu creio nisso. Eu creio nisso. O que é ter o caminho aplanado, irmãos? Quando a gente se vê diante desse mundo, é ter em nós a experiência de não mais ir caminhar por esse mundo na própria força, mas na força do Senhor, de força em força perante a face do Deus vivo. Esse homem se vê indo, caminhando, seguindo, de força em força. Agora note que lindo. Ele dá detalhes de como estes que vão de força em força se comportam diante de Deus. Olha só, no verso 7 e 8 ele diz assim: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Como esses aqui, irmãos, se comportam perante a face do Senhor? Em oração. Irmãos, oração é a arma dada aos soldados de Deus para caminharem na força do Senhor. Em oração nós nos apresentamos perante a face do Deus dos exércitos. O salmista dizia ao Senhor: escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Quando Paulo falou sobre a armadura de Deus, ele disse que ela era tomada em oração. Ele disse que aqueles eram fortalecidos no Senhor. Lá em Efésios capítulo 6, abre lá comigo. Efésios capítulo 6, olha que interessante. Quando ele fala sobre a armadura do verso 10 ao verso 19, olha só, ele começa falando assim, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, ele fala assim: quanto ao mais, sede o quê? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele começa falando sobre a armadura, irmãos, sobre o quê? Sobre exatamente o que o salmista está falando aqui. Em viver na força no Senhor. Em estar com a força no Senhor. Em estar sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esses são bem-aventurados, que vão de força em força no Senhor. Depois ele diz assim lá no verso, olha só, 17 e 18, quando ele está terminando já, em falar sobre a armadura de Deus. Primeiro ele vai descrever o que é a armadura de Deus. A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso aqui outras vezes. Ele fala por que a importância de sermos revestidos pela armadura e tal. Mas no final, olha só, no verso 17 e 18, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ele está terminando de falar da armadura, que é a palavra de Deus. Agora olha só com o verso 18. O verso 18 dá-nos a chave de como, irmãos, tomar a armadura. Uma coisa é você saber o que é a armadura. Uma coisa é você saber que tem que ser fortalecido pelo Senhor. E outra coisa é tomar a armadura.
tomai, ele disse, a armadura, depois ele fala assim, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Como que a gente toma da armadura, irmãos? Orando. Como é que aquele homem ia de força em força, aparecendo diante de Deus em oração? Ele dizia, ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Quando ele fazia isso, irmãos, ele estava indo o quê? De força em força, sendo fortalecido na força do poder de Deus. Se entregando para aquele que conhece todas as coisas, tem o domínio de todas as coisas, para aquele que é chamado de o Deus dos exércitos. Ele não é Deus de um exército, ele é Deus dos exércitos no plural. Ele manda em qualquer exército. Tem força de sobra para qualquer obstáculo, para qualquer caminho, né, cheio de obstáculos, com crateras, buracos ou atoleiros. Irmãos, o homem cujo coração encontra os seus caminhos aplanados é o homem que aprendeu na presença de Deus, perante a face de Deus, ir de força em força, na força do Senhor. Em oração, esse homem se debruça diante daquele que é o Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos. O que acontece muitas vezes? Por que muitas vezes nós paramos no meio da caminho? Eu me incluo nisso, sem dúvida. Não somos melhores do que ninguém, não estamos aqui dizendo que somos diferentes de ninguém, muito pelo contrário. O que acontece é que muitas vezes a gente para, freia, porque a gente esquece que é na força do Senhor. E se a gente tentar na nossa força, não vai dar certo, não. Para. Alguns obstáculos a gente até consegue, mas tem uns que o negócio atola mesmo. Não tem jeito. Quebra o Land Rover. Para, no meio do nada. Você olha para lá, olha para cá, você só vê mato, mas ninguém. Você fala, e agora? Não é assim, pai? Este homem está falando de ir de força em força, mas não na força dele. De força em força. Outro detalhe aqui, por que ele fala assim de força em força? Outro engano nosso é achar que Deus vai nos fortalecer. A gente fala assim, Deus me fortalece. E aí Deus te fortalece. Daí você já acha que tá bom pro resto da vida, fortalecido. É ou não é? Um outro erro nosso, que a gente acha que Deus ora, aí você ora lá, Deus me fortalece. Aí você cansa, porque você acha, pô, Deus já não me fortaleceu? Mas irmãos, o texto fala aí de força em força. Sabe por quê? Em todo tempo. Em todo tempo. Sabe por quê? Constante. Porque, irmãos, é dependência. É submissão. Não um dia, mas para sempre. Em todo tempo. É contínuo. É contínuo. É de força em força. Por que nós oramos constantemente? Aqui, buscamos em oração constantemente. Porque, irmãos, é de força em força. A gente vem fraco para cá, vem fraco, tem nada errado nisso. É de força em força. Ó, o negócio está aqui. Esse é o segredo. Está fraco, irmão, você manda, amém, irmãos. Ó, força em força. Para você aprender, para nós aprendermos o quê? Força em força no Senhor, perante a face de Deus. Basta a gente dizer, escuta minha oração, Senhor. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. E ele presta. Glória a Deus por isso. Basta a gente dizer, Senhor, eu estou fracão e eu preciso da força do Senhor. Ele vai falar muito bem, porque a palavra fala para você ser fortalecido na força do Senhor mesmo. No poder do Senhor mesmo. E ele vai falar, tá tudo certo, é assim que se faz, é assim que se caminha. Nesse mundo, sem a gente estar ali na força do Senhor, o negócio para e trava. Eu conheço muita gente que já teve até muito próximo, que parou. Mas também não quer orar,
também não quer buscar. Né? Espera que vai entrar num lugar santo e maravilhoso e que vai tudo acontecer. Não é assim. Ele acha que o outro tem que orar por ele, Não é não assim. ele orar. Né? Não quer aprender, não quer crescer, não quer mudar, fica preso àquela situação, fica, não larga, não abre mão, não renuncia a nada. Não é assim, aí para mesmo. Atrofia, né? Orando em todo tempo, né? Paulo falou, com toda oração e súplica e vigiando, assim a gente toma, irmãos, da força do Senhor, da armadura de Deus. A armadura de Deus nada mais é do que a força do Senhor. Se você quiser resumir, o que é a armadura de Deus? Você pode não entender muito bem tudo aquilo que ele está falando, que ele vai destrinchar, né? Basta você saber o seguinte, é ser fortalecidos na força do Senhor e no poder do Senhor. Você pode até não entender muito bem, mas se você entender isso, que você precisa ser fortalecido pelo Senhor, tomando da armadura do Senhor, do poder do Senhor, em oração, basta. A gente caminha de força em força. Só orando mesmo. Só orando. Não tem outro jeito. Orando. E oração, você vê que Paulo, quando fala de oração, aqui ele inclui tudo, né? Oração, súplica, em todo tempo no Espírito e tal. É como se ele falasse assim, todo tipo de oração. Tem oração sua particular, tem oração na igreja. Oração nunca é demais. Até quando um está fraco, o outro ora, o forte está ora pelo outro, tal, intercessão. Irmãos, oração, onde tiver oração, participe. Por isso que ele falou, orar é necessário. Quando a gente, oração nunca é demais. Na verdade, é sempre de menos. A gente faz de menos. A gente sempre vai estar assim de menos nessa história. Nunca demais. E nos fala orar é sem cessar. A gente vai estar sempre de menos, entendeu? Nunca demais. A gente tem que aprender a entender o valor disso, a importância disso para caminhar. Seguir de força em força. Vão indo, ele disse. Olha que lindo isso. Irmãos, quem tem caminho, os caminhos do coração aplanados por Deus, vão indo. Vão indo. De força em força, vão indo. Eu quero louvar a Deus aqui porque nós estamos indo de força em força. É fácil? Não é fácil. E fica fraco, muitas vezes fica fraco, mas isso é normal. Mas uma coisa a gente pode dizer, estão indo. De força em força. Como a gente falou hoje, até, né, antes mesmo da gente começar a palavra, dos problemas, da providência de Deus, de falar, poxa, Deus está provendo. Sem emprego, sem não sei o quê, um tá, né, com a alma ainda aflita, com as coisas ainda confusas. Mas, irmão, indo de força em força. Basta! A gente chega lá. Com Deus a gente chega lá. E como... Eu creio. Como que é a oração, né, assim... Como é maravilhoso, porque às vezes a gente está ali numa situação, ali num momento de angústia, né? Às vezes você falou num desânimo, tá? E aí às vezes numa oração tão simples ali, você se colocando diante do Senhor, a situação não muda, mas você, você muda, né? Mudando ou não, né? A sua colocação dentro daquela situação, você percebe que muda. Não, a situação continua ali, é a mesma coisa. Pegando o seu gancho, né, tem uma coisa que eu tenho aprendido é que às vezes Deus muda as situações e outras vezes Deus muda você. Exatamente. Nas situações. Fato. São sempre duas, são essas duas situações. Tem duas opções. Ou Tem essas duas respostas. às vezes você ora, às vezes você ora e Deus muda a situação. Como a gente viu aqui, inclusive, né, da semana passada para essa semana, que a gente orou pela Rebequinha. Sim. E estava acordando toda noite e tal, e a Su e o Paulo disseram, a gente orou, acabou. Às vezes Deus muda a situação. Mas às vezes a gente ora, irmãos, o que acontece? Deus não muda as situações, mas Deus muda você. Às vezes nas situações. A situações. situação, muitas vezes, piora, né? Piora. O que nós temos que estar atento é para qual é o agir de Deus, seja ele qual for, seja na situação E aceitar, ou você. né? E aceitar. E se colocar em oração continuamente. Às vezes Deus faz uma mudança radical na nossa mente. E a gente para de voltar os olhos tão fixamente aos problemas e fala, sabe uma coisa, eu vou me livrar desse problema. O problema pode estar aí, mas eu sou livre.
E eu não vivo em função do meu problema. E isso já é um grande milagre. Sabe uma coisa? Eu vou tirar os meus olhos do abismo, vou botar os meus olhos na face do Senhor. O abismo está aí, não deixou de estar aí, mas eu estou com os olhos fixos no Senhor. Isso já é um grande milagre. Isso é um grande milagre. Quando a gente fala, por exemplo, de experiências tão difíceis como as que a gente tem acompanhado ultimamente, né? Que a gente fala, meu Deus, como que pode? Aí você vê as pessoas até falando, puxa, eu quero ser usado, que Deus é bom, tal. Mas naquela situação, como é que o cara fala Deus é bom? É porque os olhos dele se voltaram os olhos dele, sabe para onde? Para Deus. Os olhos deles não estão fixos no problema, mas em Deus. Eles estão contemplando Deus. Eles estão contemplando os altares. E quem contempla os altares diz quão amáveis são seus tabernáculos. Mesmo passando pelo vale árido. Repare que o homem aqui, que contempla os tabernáculos, é o mesmo homem que fala de um vale árido. É o mesmo homem que diz que a sua força agora está em Deus. A gente precisa mudar muito, né? Deus precisa trabalhar muito. Aplanar mesmo. Esse aplanado é lindo, né? Não tem obstáculos, irmãos. O problema não quer dizer que o problema não tem problema, não é isso que o texto está falando. Mas é que mesmo no problema os olhos conseguem contemplar o alvo, o objetivo, o prêmio da vocação em Cristo Jesus. Quando Paulo fala sobre o prêmio da vocação em Cristo Jesus, ele está numa cadeia. Ele fala de prêmio e da vocação em Cristo Jesus. E do alvo. Ele na cadeia disse, uma coisa eu faço, eu prossigo. Na cadeia ele está falando, eu prossigo. Na cadeia ele está falando, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, me prossigo para o alvo, na cadeia. Muitos na cadeia dizem, como que eu vou prosseguir? Como que eu vou fazer? O que vai ser de mim? O que não sei o quê? Irmãos, é um homem com caminhos aplanados no coração. Esse Paulo, mesmo Paulo, né, numa prisão, tendo sido chicoteado e injustiçado, ele ensina o que? Eles cantavam louvores. A gente muito menos murmura. Caminhos aplanados no coração. O segredo, irmãos, é que os caminhos precisam ser aplanados no coração. Muitas vezes a gente ora para que os caminhos sejam aplanados diante dos nossos pés. Senhor, muda aqui, muda ali, muda aqui, que aí eu vou indo de boa. É assim, não é? Mas o segredo não é os caminhos nos nossos, por onde os pés estão trilhando, mas os caminhos onde o coração está trilhando. Esse faz toda a diferença. Porque esse, segundo a palavra de Deus, é muito feliz. Bem-aventurado. Muito feliz. Bem-aventurado. Bom, ainda tem mais. Não acabou. Alguém lê para mim do verso 9 ao verso 12. Do Salmo 84. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O que é esta bem-aventurança de ter os caminhos do coração aplanados? Por último, eu diria que o homem cujo coração encontra os caminhos aplanados é aquele que prefere e confia no Senhor. No verso 12, o último, ele diz assim: ó Senhor dos exércitos, feliz, olha, de novo, é o homem quem o quê? Que em ti confia. Irmãos, um homem que tem os caminhos do seu coração aplanados, irmãos, é um homem que confia no Senhor. Agora, olha só,
note quantas declarações de confiança no Senhor este homem nos dá nestes poucos versículos. Olha só, ele diz assim no verso 9: ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Daí no verso 11 ele diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Irmãos, isso são declarações de um homem que confia. Para aquele homem cujo coração os caminhos estão aplanados, Deus é seu escudo. Aquilo que lhe protege das setas, das lanças do inimigo, é Deus. E ele declara: Deus é meu escudo, escudo nosso. Deus é seu sol, ele diz, aquilo que é luz para o mundo, aquilo que torna possível a vida e a existência nesse mundo de trevas. Sem o sol, vocês sabem muito bem que não haveria vida na terra. E ele está dizendo que esse sol para ele é Deus. Ou seja, o que lhe dá a capacidade de ter vida, a existência da vida, de ser possível viver nesse mundo, é o sol. E ele diz: esse sol é Deus. Ele não está falando que o sol é Deus, mas ele está falando que Deus é o seu sol, da sua vida. Assim como Deus é escudo, Deus não é uma peça de metal chamada escudo, não. Mas ele está falando que Deus é aquele que lhe protege. Que é o seu escudo. E mais, ele diz assim: Deus dá graça, dá glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Para este irmão, para esta pessoa que o coração tem os caminhos aplanados, quando ele olha para Deus, sabe o que ele fala de Deus? Deus dá graça, Deus dá glória, nenhum bem Deus sonega. Note a confiança desse homem, ele fala: nenhum bem Deus sonega. Nada Deus sonega. Deus dá graça, Deus dá glória, irmãos. Aquele homem que está sendo fortalecido por Senhor, ele está vendo Deus o quê? Dar a ele graça, glória, e não sonegar nenhum bem a ele, seja qual bem ele precisa. Então, talvez ele não esteja falando de algo material, de alguma coisa que é bem para ele, que é bom. Ele está falando assim: Deus vai dar. Deus dá. Note que a confiança desse homem, irmãos, é total, porque ele vê Deus como o seu escudo, como o sol, aquele que é capaz de iluminar nesse mundo de trevas, aquele que faz com que a vida seja possível nesse mundo de trevas. E ele fala assim: e este Deus me dá graça, me dá glória, não me sonega nada. E às vezes, isso é confiança, irmãos. Isso é confiança. Aquele que não confia, olha para Deus e fala: será? 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 Esse homem confia no Senhor. Isto é um homem que tem os caminhos aplanados por Senhor, porque ele confia. Agora eu disse a vocês que esse homem confia e também o que? Prefere. Olha só em que sentido. Deixa eu ver, dá uma olhada no verso 10. Diz assim: um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Aí ele fala: ó, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Irmãos, o que é ter o coração com os caminhos aplanados? Sem dúvida nenhuma, é preferir, é ter preferência a estar à porta da casa de Deus. Você não precisa nem entrar, você deve falar: eu vou ficar aqui na porta. Eu prefiro estar na porta de Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Esse homem prefere estar, mesmo que na porta. Não estou lá dentro, eu prefiro estar lá na porta. Ele prefere.
do que nas tendas da perversidade. Este homem declara: um dia nos teus átrios vale mais que 1000 em outros lugares. Um homem cujo coração tem os caminhos aplanados, irmãos, ele fala: vale muito mais estar na presença de Deus. Vale mais um dia na presença de Deus, nas portas da casa de Deus, do que 1000 em outros lugares. Eu prefiro. Ficar na porta, né? Na porta do que dentro das coisas. Se é para ficar na porta, eu prefiro. Melhor do que se contaminar. Porque ficar dentro das tendas. Das perversidades. E tem tendas de perversidade que não acabam mais. Nossa, misericórdia. Tá cheio. É o que mais tem. Mesmo umas até nome de igreja. Infelizmente. Nossa, é verdade. Bom, irmãos, eis o homem bem-aventurado, cujo coração os caminhos estão aplanados. Esse homem encontrou o seu lugar perante o Deus vivo. Sua força está no Senhor. E este homem prefere e confia no Senhor. Para finalizar, eu gostaria de deixar um provérbio que acho que tem tudo a ver com o que vimos aqui nesse salmo. O fato, irmãos, é que todos nós precisamos ter os caminhos aplanados pelo Senhor. O fato é que todos nós precisamos, de uma maneira ou de outra, ter os caminhos aplanados pelo Senhor. E a dica está no Provérbio capítulo 3, verso 6. Eu vou esperar você abrir para você ler comigo. Provérbios capítulo 3, verso 6. Todo mundo encontrou? Provérbios capítulo 3, verso 6. Para todos nós, irmãos, que precisamos ter os caminhos aplanados pelo Senhor. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos passar pela obra que Deus realizou na vida desse, como realizou na vida desse homem. Que a gente vê a diferença do Salmo 42 ao Salmo 84. Todos nós precisamos ter os caminhos aplanados pelo Senhor. E o Provérbio, capítulo 3, verso 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos e Ele, diz a palavra, endireitará as tuas veredas. Irmãos, veredas é a mesma coisa que os caminhos, que muitas vezes precisam ser endireitados, aplanados, tratados, livrados dos obstáculos pelo Senhor. Só o Senhor para operar esta obra em nossas vidas, porque nós falamos aqui de coração. Nós estamos falando da alma de um homem, nós estamos falando da carne, nós estamos falando do homem. Só Deus para operar essa obra, só Jesus. Jesus, quando Ele se apresenta, Ele diz: olha só, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer ter o caminho aplanado? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, Ele endireitará, porque o seu Filho Jesus disse: eu sou o caminho que você vai trilhar. Você vai trilhar agora o caminho chamado Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Jesus não há caminhos aplanados. Sem Jesus, o coração do homem é como o caminho de Maruá. É Maruá, né? Do buraco. Como que é Maruá? Maraú. Maraú. Cheio de obstáculos, cheio de atoleiros e tudo mais. Está cheio de caminhos maravilhosos. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar por enriquecer a nossa vida nesta noite com esta palavra que fala de uma obra tremenda do Senhor nos nossos corações.
Senhor, eu quero ter os caminhos aplanados pelo Senhor. Eu quero ser como este homem feliz, bem-aventurado, em ter um coração, ó Pai, amando e exultando na presença do Deus vivo. Senhor, que essa seja a experiência de todos nós, como cantamos, os teus altares eu encontrei, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queremos nos ver perante a face do Deus vivo. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, queremos nos ver de força em força, caminhando perante a face do Deus vivo. Senhor, queremos nos ver, Pai, pela graça do Senhor, confiantes no Senhor e preferindo, Senhor, estar à porta de Deus, da casa de Deus, do que nas tendas das perversidades. Senhor, que o Senhor faça pela Tua graça, por amor ao Teu nome e em nome de Jesus, Senhor, esta obra na vida de todos nós, na vida daquele que nos ouve na internet ou pelo vídeo, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que estes, como nós, possamos um dia declarar completamente: nós somos bem-aventurados, pois o nosso coração tem os caminhos aplanados pelo Senhor. Pai, para o louvor do Teu nome, Senhor, nós oramos. Pai, eu oro, Pai, por aquele agora, nessa noite, Pai, que tem estado num atoleiro com o Teu coração, aquele que caiu num buraco, aquele, Pai, que entrou numa subida e o carro não consegue subir. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor aplane, Senhor, pela Tua graça, os caminhos dos seus corações, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Se você quiser orar, irmão, fique à vontade.